Oi, pessoal, aqui é a Virgínia. Você sabe como usar o verbo haver? E qual é a diferença entre os verbos ter e haver? Está na hora de aprender. Se você é novo em meu canal, eu gostaria que você soubesse que eu ofereço um mini curso de pronúncia gratuito que já ajudou milhares de pessoas em todo o mundo a melhorar a pronúncia no português brasileiro. Para se inscrever, visite o meu site www.speakingbrazilian.com. Vamos então começar nossa lição. O verbo haver é complexo e tem muitas regras diferentes de conjugação. Até mesmo brasileiros se confundem com o uso desse verbo. Mas eu tenho uma boa notícia para você que está aprendendo português como segunda língua. Você não precisa usar o verbo haver em linguagem coloquial. Nunca! O verbo haver é raramente usado em linguagem coloquial e pode ser substituído pelos verbos ter ou fazer, dependendo do contexto. Note que eu não estou dizendo que brasileiros não usam o verbo haver. Sim, nós usamos o verbo haver em linguagem formal, especialmente em linguagem escrita, mas raramente usamos esse verbo em linguagem coloquial. Portanto, se você está aprendendo português para se comunicar com seus amigos, família, ou para falar com brasileiros em situações simples durante viagens ao Brasil, você não precisa se preocupar em usar o verbo haver. Por outro lado, é importante saber o significado desse verbo, pois você vai ouvir brasileiros usando o verbo haver em algumas situações. Nesta lição, vou explicar quais são os usos mais comuns do verbo haver e quando você pode substituir o verbo haver pelo verbo ter ou fazer. Vamos começar falando sobre os verbos haver e ter. Quando usamos os verbos haver e ter no sentido de existir, eles são sinônimos. A única diferença entre esses dois verbos é que o verbo haver é usado em linguagem formal e o verbo ter é usado em linguagem coloquial. Quando usados no sentido de existir, os verbos haver e ter são verbos impessoais, ou seja, não têm sujeito e devem ser conjugados sempre na terceira pessoa do singular. Tem ou há. Por exemplo, tem uma pessoa na sala. Tem duas pessoas na sala. Há uma pessoa na sala. Há duas pessoas na sala. Observe que a conjugação está sempre na terceira pessoa do singular. Tem e há, não importa se estamos falando sobre uma pessoa ou várias pessoas. Podemos traduzir estes verbos ao inglês como there is ou there are. Sempre que você quiser dizer there is ou there are, em português, você deve dizer tem ou há. Também podemos usar esses verbos em tempos verbais no passado ou futuro, mas sempre conjugados na terceira pessoa do singular. Veja mais alguns exemplos. Tinha poucos carros na estrada. Havia poucos carros na estrada. Vai ter muita gente na festa amanhã. Haverá muita gente na festa amanhã. Os verbos haver e ter também são usados como verbos auxiliares em tempos verbais compostos. Por exemplo, eu já tinha estudado este assunto. Eu já havia estudado este assunto. Novamente, a diferença entre um verbo e outro é que o verbo haver é mais formal que o verbo ter. Mas o verbo haver não pode ser usado como verbo auxiliar em todos os tempos verbais compostos. Depende do tempo verbal. Por esta razão, eu recomendo que você use sempre o verbo ter, que é mais comum e pode ser usado como verbo auxiliar em todos os tempos compostos.
Vamos agora falar sobre os verbos haver e fazer. Quando usamos os verbos haver ou fazer para indicar tempo decorrido, eles são sinônimos. A única diferença entre esses dois verbos é que o verbo haver é usado em linguagem mais formal e o verbo fazer é usado em linguagem coloquial. Quando usados para indicar tempo decorrido, os verbos haver e fazer são verbos impessoais, ou seja, não têm sujeito e devem ser conjugados sempre na terceira pessoa do singular, a ou faz. Por exemplo, não vejo minha mãe há muito tempo. Não vejo minha mãe faz muito tempo. Eu moro em Nova York há 10 anos. Eu moro em Nova York faz 10 anos. Cheguei ao trabalho há 10 minutos. Cheguei ao trabalho faz 10 minutos. Então, para resumir, o verbo haver pode ser usado principalmente em 3 situações. Número 1, no sentido de existir, neste caso também podemos usar o verbo ter. Há árvores no meu quintal, tem árvores no meu quintal. Número 2, em tempos compostos, neste caso também podemos usar o verbo ter. Ele havia viajado no verão, ele tinha viajado no verão. E número 3, para indicar tempo decorrido. Neste caso, também podemos usar o verbo fazer. Não viajo há muito tempo. Não viajo faz muito tempo. Note que os verbos ter e fazer também podem ser usados em muitos outros contextos diferentes. Nesta lição, estudamos apenas o uso destes verbos como sinônimos do verbo haver. É isso, gente! Agora você já sabe como usar ou não usar o verbo haver. Agora é hora do dever de casa. Escreva um comentário abaixo usando os verbos haver, ter e fazer. Se você quiser apoiar meu canal e ter acesso à transcrição deste vídeo e de muitos outros vídeos disponíveis neste canal, junte-se ao Speaking Brazilian YouTube Club. Você pode experimentar este programa por uma semana sem nenhum custo. Para saber mais, visite o meu site www.speakingbrazilian.com. Se você gostou deste vídeo, lembre-se de dar um like e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu publico um novo vídeo com dicas de gramática, vocabulário e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima! Tchau, tchau!